Mais um Tá Ligado na Cidade, começando aqui na TV Câmara. Como vocês estão, gente? E aí, pessoal, prontos para mais um Tá Ligado? Olha, no programa de hoje a gente vai entender a relação entre os países. Você já parou para pensar nisso? A diplomacia é uma atividade milenar que consiste na prática de estabelecer relações internacionais com o objetivo de promover interesses mútuos, resolver conflitos e manter a paz. E aqui no estúdio, a professora de Relações Internacionais, Isabela Franco, e o historiador Fábio Monteiro nos contam como tem sido o desempenho da diplomacia brasileira ao longo de mais de 200 anos de atividade. No quadro Tá na Rua, o repórter Vitor Krigor foi conferir se a galera concorda com os princípios diplomáticos do Brasil e aproveitou para perguntar como elas agem para terem uma boa condução nas situações do dia a dia. E ainda tem o Câmara Repórter, que vai mostrar uma ferramenta diplomática poderosa que não faz uso da força, o cinema. E na atividade legislativa, o nosso colunista Lucas Guerra comparece mais uma vez com as principais informações dos trabalhos da Câmara Municipal. O Tá Ligado? Tá só começando. Promover interesses coletivos, resolver conflitos e o principal, manter a paz. A diplomacia é um exercício constante de uma nação e dentro desses conceitos, cada país pode se comportar de uma maneira diferente. O Brasil, por exemplo, participa ativamente da diplomacia multilateral através da Organização dos Estados Americanos e também da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Além disso, o país fortalece as relações com nações em desenvolvimento na África e na Ásia. Para a gente entender melhor como tudo isso funciona, a gente conversa agora com o historiador Fábio Monteiro e também a professora de Relações Internacionais Isabela Franco. Gente, sejam bem-vindos ao Tá Ligado. Tudo bem? Obrigada. Eu queria começar, para a gente entender melhor um pouco disso tudo, né, Samu? Perguntando para você, Isabela, qual é a definição de diplomacia? Que a gente deu uma explicação geral, mas tem como ser mais prática essa explicação, não tem? Sim, então vamos lá. A diplomacia é um importante instrumento, né, da política externa de todo o país. Então, como os países vão se relacionar? Essa é a grande questão que é desenvolvida pela diplomacia, né? E no nosso caso, a diplomacia brasileira, ela é mundialmente reconhecida, né, principalmente utilizando aí aquilo que nós temos e falamos como um soft power, né? O poder aí de ser reconhecido como um país festivo, de personalidade receptiva, né, cordial. Então, toda essa construção feita do brasileiro, da nossa identidade, é também um importante instrumento dentro da diplomacia e é por isso que a gente tem aí bons resultados, né, uma história na diplomacia brasileira em relação aí importantes acordos, inclusive aí a criação do Estado de Israel. E eu acho interessante que a diplomacia parece algo que é distante, né? Mas a gente pode interpretar que ela está presente no dia a dia também, né? E existe uma diplomacia até interna num país. Então, é interessante notar isso daí, porque quando a gente fala desses princípios, nós estamos falando dos princípios do Estado brasileiro. Isso significa dizer que o Estado é aquilo que é perene, aquilo que é duradouro. Então, o Estado brasileiro vem desde a independência em 1822. Acontece que cada governo pode se valer desses princípios de maneira diferente. Então, rapidinho, no século XIX, durante o Brasil Império, a gente teve a Guerra do Paraguai. Né? Então você percebe aí que nem sempre o poder do Brasil foi soft, né? Ele também foi muitas vezes hard, porque afinal de contas foi uma guerra local aqui na América Latina, né? E que foi muito decisiva para todas as nações. Quando a gente vai para o século XX, a gente tem um outro exemplo que é bastante significativo, que é o do governo Vargas. Então Vargas, a partir ali da década de 30 até 40, ele faz acordos com a Alemanha nazista. Então a gente exporta fumo, exporta diversos tipos de algodão em troca de máquinas, porque é interessante para a gente se industrializar. Até que em 41 para 42 os Estados Unidos então exigem uma postura diante da guerra. Né? Aí o governo Vargas então ele muda o jogo duplo dele, ele deixa de fazer aliança com os nazifascistas e vira então um país liberal. O próprio Vargas não gostava muito dessa posição.
ele conta com um cara chamado Oswaldo Aranha, que era muito americanófilo, como se dizia na época, né? Palavra interessante, né? Na época isso era muito famoso, e então ele assume essa postura mais neutra, né? Mais diplomática, como a gente diz, mais equidistante. E aí, como que para terminar rapidinho, é interessante ainda notar que durante o regime militar, ou seja, nos anos 60 e 70, curiosamente o Brasil adotou uma política bastante pragmática. Ora, a gente está num período de Guerra Fria, um sentimento anticomunista é muito forte no dia a dia, mas a ditadura militar brasileira fez acordos com Angola, Moçambique, que eram países socialistas, em busca de acordos científicos e tecnológicos. Percebe? Então, assim, em resumo, é interessante notar que cada governo também pode adotar uma perspectiva mais pragmática, mais finalista, ou então mais equidistante, né? Não se meter muito nos problemas e tentar resolver os problemas. Essa é uma marca do Brasil. E agora eu quero tirar uma dúvida com você, Samu, saber se você também é pragmático, específico. Você mora em apartamento, né? Mora em apartamento. E daí quando o vizinho seu ali começa sapateando no seu andar de cima, ou o vizinho do lado tá com uma obra, como que você reage? O que dá para fazer? Olha, Marvin, eu costumo acessar a minha reserva de paciência no primeiro momento e depois eu mando uma mensagem no grupo perguntando se tá tudo bem, se tá acontecendo alguma coisa, sem acusar primeiro, né? Vai que tá acontecendo algum problema. Aí, ó, o WhatsApp também pode ser uma ferramenta de diplomacia, né? Por que não? Mas agora a gente quer saber se a galera nas ruas lida com essa situação bem, mal, o que dá para fazer, né? E eu tenho uma resposta. Na verdade, eu imagino, né, uma resposta da galera, mas eu não posso dizer ainda qual que é o veredito. Vamos escutar melhor. O Vitor Krieger, ele foi bater um papo com o pessoal aí da cidade e perguntou se eles concordam com os princípios da diplomacia brasileira e se eles conseguem ser diplomáticos com os problemas que acontecem na vida. Vamos conferir então, o nosso quadro Tá na Rua. Diplomacia é um conjunto de ações que um país tem para poder dialogar sobre os seus interesses com parceiros ao redor do mundo. Mas e no nosso dia a dia, será que a gente consegue ser diplomático com nossos amigos, com a nossa família, com aquele vizinho que a gente não é muito afeito do condomínio? Será? É o que a gente vai saber agora. Vem com a gente. Celso, me diz uma coisa, o Brasil tem a política de não intervenção na política estrangeira. O que o senhor acha disso? Eu acho que o Brasil deveria sim, né? Ele deveria, porque são vários povos, a gente não pode ficar só restrito aqui a nós e alguns povos. O Brasil, como ele é um país amigo de todos, eu acho que ele deveria sim ter esse relacionamento com todos os países. Você acha então que o país deveria adotar uma postura de fazer mais intervenções na política estrangeira? Sim, mas com muita certeza. Rodrigo, quero saber o seguinte, o Brasil tem como um dos seus princípios a busca pela paz. Pensando em tudo que está acontecendo no nosso planeta hoje, você acha que o Brasil está fazendo um bom serviço? Você acha que pode melhorar? Qual é a sua opinião? Cara, acho que nessa questão, o Brasil ele é um pouco mais tranquilo, né? Eu voltei da Austrália tem 5 meses e a gente é muito bem visto lá fora pela questão da gente ser um povo caloroso, um povo que assim recebe bem as pessoas. Nicole, quero saber o seguinte, um dos princípios da política externa do Brasil é conceder asilo político. Você concorda com essa posição do Brasil ou você acha que não? Que o Brasil não deve se meter, deve ficar longe disso? Eu acho que ele deve ficar longe, porque nenhum outro país quer muito menos os brasileiros e muito menos brasileiro que faz coisa errada, sabe? Então, por que o Brasil tem que adotar essas políticas? Eu não acho certo. Maravilha, agora eu quero trazer para o nosso dia a dia, na sua comunidade, na sua família. Vê alguma coisa que não lhe diz respeito ou diz respeito assim de maneira próxima, né? Se algum familiar faz intervenção ou não faz intervenção? Sim, com certeza. Se tiver alguma briga, alguma discórdia, a gente tenta fazer a paz ali. Mesmo se for aquela briga de vizinhos do condomínio, nós falamos, deixa que eles se virem, ou não, vamos lá tentar resolver, buscar a paz. Com certeza, buscar a paz sempre. Tem um perfil aí tudo bem relaxado, você não é o tipo de pessoa que se mete então numa briga de bar, por exemplo. Não, assim, não é que eu me meto, quando eu entro, eu sou aquela pessoa do... Vai cada um pra um lado, assim, deixa disso, né? Na hora que o Corinthians tá lá jogando, saiu aquela confusão ali com os palmeirenses, e aí? Entra na briga, faz a paz, como que é?
Aí ficou difícil, essa hein? questão fica um pouco mais complicada. Se você vê alguém que foi expulso de casa, uma amiga que foi expulsa de casa, por algum motivo que a família dela colocou ela lá pra fora, recebe em casa, toma conta, ajuda, como que é? Olha, eu moro com o meu pai, então, assim, eu acho que ele não iria aceitar, dependendo da situação, e se ele conhecesse também. Mas eu acho que, tipo assim, se fosse no meu caso, eu acho que sim. Mas você intercederia por ela ou falar, ó, amiga, infelizmente não vou conseguir ajudar? Eu conseguiria, sabe, tranquilo. Daria ali um tete-a-tete com o pai, ó, pai, tá precisando. Sim, uhum. Mas também não é algo fixo, sabe, tipo, só pra poder... É só uma ajudinha, né? Porque eu imagino, na minha situação, eu gostaria de receber algo... Mas é porque dependendo da situação também. Se eu fizer uma coisa muito errada, eu não iria também colocar outras pessoas no meio. É isso aí, eu acho que a galera tá de acordo com os princípios da diplomacia brasileira e pelo que elas disseram, elas também tentam ser pessoas diplomáticas nas situações do dia a dia. Agora eu quero saber de vocês aí no estúdio. Vocês concordam com os princípios que regem a nossa diplomacia? Vocês costumam ser diplomáticos com a família, com os amigos, com aquele vizinho que a gente não gosta muito do condomínio? Conta pra gente. Eu vou ficando por aqui, na semana que vem tem mais Tá na Rua. É isso, até mais. Muito bom. Não, o Vitor arrasa na rua. Consegue colocar as pessoas numa situação, uma Exatamente. sinuca de bico, né? Então, eu não tenho muita dificuldade em lidar com a diversidade de opinião, com esses determinados problemas. Acho que eu consigo adotar uma postura bem diplomática na maioria das vezes. Eu também costumo ser bem paciente, mas eu entendo que a paciência não é para todo mundo, né? Mas a diplomacia tem que ser, né? E, Isabela, quando que o Brasil, na verdade, não é nem quando, né? Mas por que o Brasil se vê nessa posição, né? Ocupa esse espaço de ter essas relações dessa forma? É muito interessante, só voltando um vídeo muito bacana, né, que a gente precisa dessas relações, né, e a democracia, né, voltando, diplomacia e democracia, a democracia exige um treino dialógico, né, então é muito importante, sim, a gente ter uma certa uma preocupação em escutar o outro, para daí nós falarmos, porque isso fortalece a democracia, e a verdade é que a gente não tem uma prática democrática, a gente não foi acostumados com isso, né? Então é muito importante para fortalecer a democracia e diplomacia aprender a ouvir para depois falar e quem sabe chegar em um outro lugar que não é nem onde eu parti nem o outro falava, né? Isso é o mais interessante. Mas voltando para essa construção histórica do Brasil, e aí o professor Fábio pode até falar melhor, ela foi uma questão que foi dando certo, de alguma forma, o Brasil ser reconhecido dessa forma em que tinha uma grande capacidade dialógica, né? Então, foi construído dessa forma. Hoje, o Instituto Rio Branco aí tem muito orgulho de dizer que todas as fronteiras, né, do Brasil, ela foi aí consolidadas de uma forma diplomática, né? A gente tem aí a arbitragem e negociações, né, utilizando aí o princípio da ocupação, não, mas já existiam brasileiros aqui e conseguiu aí avanços, né, e a consolidação de fronteiras. Então, foi um caminho que foi dando certo e foi sendo reconhecido com isso, e o exemplo emblemático, né, que o professor até citou, Oswaldo Aranha, que conduziu aí a Assembleia da ONU em 47 e criou o Estado de Israel muito por conta aí dessa sua negociação com os países envolvidos, né? Os países da América Latina tiveram uma boa votação nesse sentido. Então, uma das hipóteses do Brasil ser o primeiro a falar na Assembleia da ONU é esse reconhecimento, né, desse país que é bastante ativo em negociações e tem essa postura tão importante no mundo que a gente vive, num cenário tão delicado mundial que nós vivemos. Boa. Então vamos para o nosso intervalo. Você vai ser o último a falar nesse primeiro intervalo. É isso aí, pessoal. Vamos para um rápido intervalo. Tem mais algumas coisas para a gente falar sobre a diplomacia, principalmente na aplicação nela no nosso dia a dia. Mas não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Tá Ligado. Hoje a gente está aqui com a internacionalista Isabela Franco e o historiador Fábio Monteiro.
E a gente estava falando um pouquinho da posição do Brasil, né? Isso. Posição do Brasil em relação aos outros países. O Brasil ele é o primeiro a falar na reunião, né, geral da ONU. E uma outra questão que a gente está pleiteando agora é um assento fixo, né, no Conselho de Segurança da ONU. Isso mostra, né, eu sei que isso é bastante técnico, mas isso mostra que o Brasil está querendo ocupar mais espaço nessa resolução de conflitos mundial? Sim. Bom, existem muitas formas de a gente começar a responder isso. A primeira é sim, né? Existe um desejo de projeção, digamos assim, né? De projeção dos seus interesses, né? Sejam eles econômicos, políticos, culturais, né? E também do seu poder de diplomacia. Quando a gente fala da ONU, né, eu sei que pode ser um assunto um pouco abstrato assim também, porque afinal de contas é uma instituição supranacional. Digamos que para poder ser bem objetivo é assim, o Conselho de Segurança da ONU ainda hoje é o mesmo praticamente de 1945-50, quando ele foi criado lá, né? De 45 até 50 foram construídas basicamente todas as instituições da ONU. Então é muito importante entender que esse Conselho de Segurança hoje, ele já tem os seus 70 anos. Isso diz muito sobre as relações de poder, né, em escala internacional. Então, basicamente, no século XX, a gente tinha um mundo bipolar, em grande medida, né? Estados Unidos e União Soviética, ou então Estados Unidos e Rússia. Quando a gente entra no século XX, a partir dos anos 2000, 2005, mais ou menos ali, a gente já tem uma outra ordem que é multipolar. E aí você tem o Brasil se projetando, por exemplo, num G20, né, das 20 maiores economias. Você tem o Brasil se projetando, por exemplo, nos BRICS, né, que é Brasil, Rússia, Índia e China, e depois vem a África do Sul. Ou seja, digamos que quando a gente fala então de Conselho de Segurança é porque o Brasil já ocupou outros espaços bem significativos, né? Agora, que ele vai conseguir, que isso vai ter uma resposta rápida para isso, vixe, nem os especialistas são capazes, mas que esse interesse existe, ele existe. E, Isabela, também tem a questão do Brasil também procurar ser uma liderança quando se trata das mudanças climáticas, né? Sim, então, só fazendo uma breve introdução do Conselho de Segurança da ONU, tão interessante, como o professor Fábio falou, foi criado em 45 e um destaque, né? Já que a gente falou da diplomacia brasileira, a gente tem um grande destaque na diplomacia, que é a Berta Lutz, que foi a mulher enviada em 45 para, né, construir aí a Carta da ONU. Então, era representante do Brasil e foi uma liderança feminina para que fosse constituído ali a igualdade de gênero na Carta da ONU, né? Então, é uma personalidade muito importante que deve ser ressaltada, trazendo foco aí da importância da nossa diplomacia, reconhecendo aí e citando a Berta Lutz. E respondendo à questão climática, é a grande pauta, né, do cenário internacional. A gente vai ter aí todos os desdobramentos e muita atenção ao Brasil nesse momento. É uma pauta extremamente importante e delicada nesse cenário que nós vivemos. O Brasil tem aí uma responsabilidade muito grande e os países estão aí em volta e com atenção isso. Como o Brasil vai lidar com isso? Vai enxergar como uma oportunidade, né? Fazer o dever de casa, se destacar nessa liderança climática, né? Que é a pauta, com certeza, do século XXI, a emergência, algo extremamente delicado, que todos nós temos que ter um comprometimento e não achar que somente o Estado vai resolver, né, essa questão. Então, é como se tivesse todos nós sendo ameaçados e a gente precisa de uma resposta contundente, especialmente pelos Estados. Perfeito. Vamos para mais um quadro aqui do programa, Samu. Chegou a hora do Câmara Repórter. É isso aí. Dessa vez o Vitor, ele foi bater um papo com um diretor e produtor cinematográfico. É isso mesmo, que tem conquistado muitos prêmios com as suas produções e levado a qualidade do audiovisual joseense para todo mundo. Vamos ver. A animação é uma técnica que ela tem relativamente pouca produção, sobretudo no Brasil. No Vale, nós somos um dos poucos representantes desse tipo de técnica de cinema. De stop motion, somos de fato os únicos, até onde eu tenho notícia. E a gente poder dialogar com outras culturas a partir da nossa produção é algo muito gratificante. Claro que é importante a gente beber em algumas fontes, que tem uma escola
de cinema, de animação mais tradicional, mas ao mesmo tempo também é fundamental a gente se conhecer e ter a nossa identidade e colocar isso na obra. Essa identidade, né, brasileira, inclusive vale paraibana, né, essa forma que a gente encontra de contar essa história, eu sinto que ela passa, né, pro espectador, ela passa na tela e o público consegue perceber isso e dar valor a essa regionalidade que a gente conta. A produção audiovisual, sobretudo cinema, ela sempre foi uma forma de criar influência e sempre foi utilizada, inclusive, por grandes países, como o que eles chamam de soft power. Né? É uma forma de você criar um círculo de influência, sem necessariamente isso acontecer na base da força, da apropriação de território ou qualquer tipo de opressão que pode acontecer diretamente. Aquele público que assistiu ao filme ou que celebrou a premiação, ele passa a ter a identificar o povo brasileiro, essa nação, de uma forma um pouco diferente, que o filme ajuda a contar. E esse diálogo acontece porque as pessoas sentem dores parecidas com as nossas, paixões parecidas com as nossas, desejos parecidos. E quando a gente mostra que somos mais parecidos do que as pessoas imaginam, você acaba repercutindo na imagem que a gente exporta, que a gente projeta sobre quem somos, sobre nossos sonhos, nossos desejos, nossas dores, nossas ambiguidades, inclusive. Obrigado, Rodolfo. E a gente volta aqui no estúdio e a gente falou de ONU, a gente falou de BRICS, a gente falou de história, falamos de datas, muitas coisas técnicas. Mas agora a gente traz essa questão da cultura como ferramenta de diplomacia. A Coreia do Sul tirou de letra isso, né? Você quer falar um pouco? Fica à vontade. De fato, a gente consome, né? E a gente nem percebe que está consumindo a cultura. Então, isso fica muito inconsciente. Então, tem uma fortaleza, essa forma aí de se fortalecer enquanto país, né? Então, é incrível, né, o que eles estão fazendo. Os Estados Unidos sempre fez muito bem essa questão, né? O Capitão América sempre salvou toda a humanidade no último ato do filme. Então, isso é muito clássico, né? Dentro do contexto do soft power, da diplomacia. E a Coreia tem usado isso muito bem. E também tem outras coisas assim. Na Espanha, você tem um cineasta que é o Pedro Almodóvar. Então, quando você vai para o campo do audiovisual, quando você fala do cinema espanhol, esqueça, você não vai falar de Carlos Saura, né, do León Aragó, você não vai falar nem... A imagem que tiver a cabeça do que é Espanha é Almodóvar. Então, é muito interessante notar como determinadas produções culturais são carregadas, né, de um certo perfil nacional, de um certo perfil cultural, e exporta essa ideia, né? Traz bem-estar, traz uma identidade, traz uma sonoridade, tem toda uma carga afetiva, né? Perfeito, gente. Papo incrível, dá pra ver que tinha muito mais coisa, né? Daria pra ficar mais meia hora, mais uma hora falando aqui, mas gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Tá Ligado. Muito obrigado. Voltem sempre. Satisfação. Muito obrigada pelo convite, foi uma delícia estar com vocês. Perfeito. Agora a gente vai para mais um intervalo, acabou nosso segundo bloco, mas fica por aí. Daqui a pouco a gente volta com atividade legislativa, trazendo informações aqui da Câmara. Já já. Tá Ligado na Cidade tá de volta para o nosso último bloco e bora falar dos trabalhos realizados aqui na Câmara de São José dos Campos? Isso aí, bora, é o quadro Atividade Legislativa. E quem já está aqui com a gente e traz as informações é o nosso colunista de sempre, de todas as semanas, Lucas Guerra. Fala aí, Um abraço trocado mais uma vez, Guerra. Seja bem-vindo. Samuel, eu que falo, seja bem-vindo. Eu falo que o programa é meu também, entendeu? Eu já tô Mas aqui com de certeza. convidado chegou hoje. o Bruno, eu falei, Bruno, bem-vindo. A Fernanda também, agora para você. Bem-vindo, Muito Samuel. obrigado. Mais um por aqui. Tá ligado é de todo mundo. Exatamente.
Guerra, o nosso assunto hoje foi a diplomacia, né? A gente explicou a posição do Brasil, o porquê dessa posição, como ela foi construída e como que a gente consegue colocar a Câmara, né, os trabalhos do Legislativo nesse contexto, como que ela participa dessa conversa. Eu acho que quando a gente fala diplomacia, a gente sempre pensa em política, né? Sem dúvida. Acho que é muito difícil a gente não associar uma coisa da outra, né? Porque nossas relações, elas têm muito a ver com o que acontece no mundo e com o que é debatido, não só no Brasil, mas também em âmbito municipal pela Câmara. Se você é o político, o que você mais vai ter que ter é relação, é entender o outro lado, é ouvir as pessoas, é saber lidar, é saber conversar, inclusive, com poderes diferentes. Ou seja, eu sou um vereador, às vezes, da oposição. Para quem não sabe, para quem está em casa, existem duas palavrinhas, oposição e situação. Isso significa que, às vezes, é um vereador que não tem o mesmo partido do prefeito, da gestão da cidade, então coloca-se como oposição, e a situação é aquele do mesmo partido, ou seja, compactuam a mesma proposta para a cidade. Mas isso não quer dizer que um está jogando contra, de forma nenhuma. São só propostas diferentes e o que todo mundo pensa justamente o melhor para a cidade. Então, penso que a diplomacia, se a gente for colocar em um outro papel, já começa por aí, indiretamente. Obviamente, a gente está falando de uma relação muito menor do que de países, né? Claro. Mas é a forma de você saber se colocar, saber fazer oposição, defender a cidade e lutar por o que é melhor para todos. E muitas vezes um acordo, você terminar de uma forma diplomática, conseguir um acordo é muito melhor do que conseguir aquilo a partir de uma briga. Então, acho que politicamente você vive isso aqui na Câmara de todas as maneiras, inclusive em leis, mas assim, uma lei que não é tão diplomática no sentido de relações, mas eu queria falar de uma lei aprovada na Câmara que une duas cidades, São José dos Campos e Monteiro Lobato. Eu estou falando de diplomacia, mas é uma união de fato mesmo. Obviamente teve diplomacia para construir essa lei, é para firmar um acordo de cooperação entre Monteiro Lobato e São José dos Campos. Olha só que legal. São cidades vizinhas, né? Quem anda ali pela Zona Norte pode falar, né? Monteiro Lobato faz parte de São José também. E a gente São José faz parte de Monteiro Lobato, né? A gente passa por Monteiro Lobato para chegar em São Francisco Xavier, né? Sim. Que é de São José. É um distrito de São José. Então, ou seja, as cidades estão muito próximas. E esse acordo de cooperação é justamente para que as cidades possam trabalhar em conjunto. Então, elas poderiam fazer trocas, principalmente baseadas em estou precisando de algo voltado para a saúde, estou precisando de algo na educação. São José, o que você está fazendo na educação? Aquele determinado livro para a escola, biblioteca, vamos trabalhar em conjunto, ou seja, unir as duas cidades para beneficiar não só uma nem outra, mas todas juntas, crescendo junto de maneira mútua. Isso, de certa forma, vamos dizer, diplomacia também, vamos falar. Sim, né? Totalmente. E é legal também porque tem esse outro lado. Monteiro Lobato a gente sabe que é uma cidade menor. Então a gente sabe que o caminho ali para o Monteiro Lobato, quem passa de carro sabe ali, pega um trecho ali de serra. Então tem também um apoio na defesa civil das duas cidades, então acho que isso é muito importante até para a gente pensar no próximo, né? São José e Monteiro Lobato tá atuando junto nisso, e até mesmo para troca de recursos e de servidores e profissionais. Se está precisando de um profissional ali, vamos fazer de forma amigável, a gente tem esse acordo de cooperação, não precisa de burocracia, o meu servidor vai ajudar o seu vai ajudar o nosso, e todas as cidades crescem. Perfeito, Guilherme. Gostaria de agradecer também a sua presença aqui no Tá Ligado. O programa é nosso. Aqui com a gente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o programa de hoje. Pensa na diplomacia aí dentro do seu prédio, dentro do seu bairro. É importante, né, Marvizeira? Sem dúvida nenhuma. E agora o último recadinho. Tchau, tchau, gente. Até mais.